Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 1º de novembro. Pelo menos 110 portadores de passaporte estrangeiro partiram de Gaza hoje, segundo autoridades do lado palestino da passagem da fronteira de Rafah. É esperado que até 500 estrangeiros cruzem a fronteira de Gaza em Rafah. Ainda não está claro se todos os portadores de passaportes estrangeiros cruzaram para o Egito. 17 ambulâncias também deixaram o lado de Gaza da fronteira nesta quarta-feira. Além disso, 20 caminhões transportando ajuda chegaram a Gaza, mas não foi especificado que tipo de ajuda foi carregada nos veículos. Durante mais de 3 semanas, a passagem de Rafah permaneceu quase totalmente fechada, com alguns suprimentos de ajuda chegando, mas nenhum civil foi autorizado a sair. E o Brasil vai fazer um novo apelo pela autorização de brasileiros para deixarem a faixa de Gaza. A Embaixada da Palestina no Brasil diz que a ausência de brasileiros na primeira leva de estrangeiros liberados para cruzar a passagem de Rafah pode ser uma questão política. A ausência de brasileiros na primeira lista de pessoas autorizadas a usar a passagem de Rafah para deixar a faixa de Gaza mobilizou novamente o governo do Brasil. A intenção é refazer a articulação para que os brasileiros sejam incluídos nos primeiros grupos. O contato deve ser reforçado via Itamaraty e Presidência da República para que os brasileiros entrem nas listas de estrangeiros a serem repatriados. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, os apelos serão refeitos com as autoridades de Israel, Egito e do Catar, que ajudou a articular a saída de feridos e dos primeiros estrangeiros de Gaza. Também não está descartado o contato com Hamas, que controla Gaza. O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, atribuiu a responsabilidade a Israel por não ter brasileiros nos grupos autorizados. Segundo ele, questões políticas impediram a inclusão de brasileiros, assim como povos de outras nacionalidades, e não é por logística. Já a Embaixada de Israel no Brasil rebateu a manifestação e informou que não é o governo de Israel quem decide quem entra ou não nessas listas, mas entidades internacionais. E o governo federal resgatou nesta quarta-feira 33 brasileiros de 12 famílias que estavam na Cisjordânia e haviam manifestado interesse na repatriação. São 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças. 6 idosos também fazem parte do grupo. De acordo com a Embaixada do Brasil na Palestina, 3 veículos entre ônibus e vans alugados pela representação do Brasil conduziram os passageiros de 11 cidades da Cisjordânia até a cidade de Jericó. Os veículos foram identificados com a bandeira do Brasil para fins de segurança. As placas, trajetos e listas de passageiros foram informados às autoridades da Palestina e de Israel. Em Jericó, todos fizeram os trâmites migratórios, segundo o governo brasileiro. Dali, os cidadãos partiram para o cruzamento da fronteira com a Jordânia. Em seguida, embarcaram em outro ônibus fretado para direcionar a caravana até Amman, capital da Jordânia. Ainda conforme o governo brasileiro no aeroporto internacional Queen Alia, os brasileiros serão embarcados numa aeronave da Presidência da República, que tem previsão de decolagem ainda nesta quarta-feira. O voo terá como destino no Brasil a base aérea de Brasília. O destino final das pessoas repatriadas será Foz do Iguaçu, São Paulo, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Curitiba, Goiânia, Brasília e Porto Alegre. Líderes políticos, gigantes tecnológicos e especialistas em inteligência artificial se reúnem hoje no Reino Unido, na primeira cúpula global sobre os riscos desta nova tecnologia. A atual revolução tecnológica suscita paixões, mas também temores que vão dominar os debates no evento.
No primeiro dia, os participantes vão abordar os possíveis riscos da inteligência artificial de ponta, como o polêmico robô ChatGPT. Na quinta-feira, representantes políticos de alto nível, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participam do evento. Apesar da tensão e do medo da espionagem industrial, a China também estará representada. Também vão participar estrelas do setor do Vale do Silício, como Sam Altman e Elon Musk, cofundadores da empresa que criou o ChatGPT. Na ausência de políticas comuns, o Reino Unido quer lançar uma cooperação internacional em matéria de IA. Também propõe criar um grupo de analistas internacionais, capazes de produzir textos, sons ou imagens em apenas alguns segundos, com base em uma solicitação. As IAs generativas fizeram avanços gigantescos nos últimos anos. Essa tecnologia suscita grandes esperanças em áreas como medicina ou educação, mas o governo britânico alertou nesta quarta-feira que a inteligência artificial também representa uma ameaça existencial que pode desestabilizar sociedades, permitindo fabricar armas ou escapando ao controle humano. Aqui no Brasil, os economistas do mercado financeiro acreditam que o Banco Central deve promover hoje o terceiro corte seguido dos juros da economia. Se confirmado, o corte da Selic vai cair ao menor patamar desde maio de 2022. O Comitê de Política Monetária deve reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, passando assim de 12,75% para 12,25% ao ano. Essa é a decisão aguardada pela maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmado, esse será o terceiro corte seguido na taxa Selic, que deve atingir o menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. A projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros tenha uma nova queda em dezembro deste ano e termine 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a estimativa é de que a taxa Selic feche o ano em 9,25% ao ano. A queda na Selic deve influenciar na redução das taxas bancárias, com cortes de juros repassados aos clientes, no crescimento da economia, com o aumento do consumo e melhora dos investimentos produtivos, impactando aí positivamente no PIB e gerando mais emprego e renda. A baixa dos juros também deve melhorar as contas públicas, já que diminuem as despesas com juros da dívida pública, e analistas estimaram que a redução dos juros pode gerar economia de 100 bilhões de reais em 2024. E olha só, a ativista iraniana pelos direitos das mulheres, Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, enviou uma mensagem de agradecimento de sua cela em Teherã e declarou que a vitória não será fácil, mas é uma certeza. O texto foi lido pela filha de Narges e divulgado pelo Comitê do Nobel. J'adresse de tout cœur mes salutations les plus chaleureuses. Estendo minhas mais calorosas saudações e sincera gratidão ao estimado Comitê do Nobel, com um coração cheio de amor, esperança e entusiasmo, à imprensa global, aos jornalistas que são nossas vozes vibrantes e retumbantes no mundo, às feministas de todo o mundo que veem os direitos das mulheres como um indicador e medida da democracia e da ética, da paz e da vida humana, e que continuam fazendo o mundo avançar. A ativista e jornalista de 51 anos voltou a criticar a obrigação imposta às mulheres do Irã de usar véu e atacou as autoridades do país. Presa 13 vezes, condenada 5 vezes a um total de 31 anos de prisão e 154 chicotadas, e novamente presa desde 2021, Narges Mohammadi é um dos principais rostos da revolta Mulher, Vida, Liberdade no Irã. O movimento, severamente reprimido, foi desencadeado pela morte no ano passado de uma mulher curda iraniana de 22 anos, Mahsa Amini, após ser detida em Teherã por não respeitar o rigoroso código de vestimenta islâmico. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz Ovalle. E eu volto no Jornal das 18h30. Até lá.